Salve consagrados e consagradas, beleza? Cá estou trazendo o quadro mais amado desse canal, Leigos Mentecaptos Parte 6. E estou aqui com os meus amigos. Pode comentar aí, pessoal. Salve rapaziada, aqui é o Chrome. Eu tô feliz mais uma vez de estar participando desse quadro que praticamente é onde a gente vai coringar bastante. E o Vitor saiu? Não, Vitor relaxa, eu não saí não. Relaxa, eu não saí. Eu sou o Gojira verdadeiro, apesar de eu estar com outro nome diferente, com uma foto diferente, mas sou eu mesmo. Beleza. Então... Ai, caramba, quase que vai não sai. Hoje vai ser um Leigo mais curto. Peguei só 3 interessantes porque já começou a corrida da Fórmula 1 e eu tenho que acompanhar. Enfim, sem mais demoras, vamos aqui Luizinho Ruindade. Engraçado que ambas as versões de Hollywood de Godzilla, os Zero-A tiraram deles da reta na origem do bicho, na origem do bichão. Filme de 98, foram os franceses, como você vê, ele existe desde a época dos dinossauros. Eu deixo essa pro Chrome. Eu falo por último. Cara, isso pra mim já é a palhaçada mais escancarada que tem. Literalmente, não foi só os Estados Unidos que teve testes nucleares. A própria Rússia teve teste nuclear, a própria França. Mas se os caras quiserem escolher isso, foi porque sim, pô. Não tem assim nenhuma discordância ali. Pode ser qualquer teste nuclear. Se o filme do Godzilla fosse na Rússia, os caras iam botar o quê? Teste nuclear da Rússia. Mas se for escolha do diretor colocar assim os franceses, tanto faz. Agora a segunda do Godzilla assim existir desde a época assim dos dinossauros, poxa, o Godzilla de 1954 tava dormindo e só foi despertar por causa das bombas atômicas, velho. Vai, Vitor, sua vez. Cara, na moral, é muito equivocado esse post, porque, na moral, pô, mano, o próprio Godzilla da Torre, ele existe desde a época dos dinossauros, isso é explicado até na própria lore dos filmes da Torre, cara. Mano, isso não foi tirado dos americanos, isso foi tirado até dos próprios japoneses, cara. Então, tipo, cara, não tem nada a ver, cara. Agora, o Godzilla de 98, cara, na moral, ele é literalmente uma iguana mutada, velho. Pô, e o Godzilla do Multiverso tem quase que a mesma origem do original, só que pô, o contexto é um pouco diferente, mas ainda assim, e assim como o Godzilla da Torre, ele também veio da época dos dinossauros. Beleza, tem outros Godzilla da Torre, que, como o Shin Godzilla, que não veio da época do dinossauro, mas, tipo, ele é um ser que foi mutado, mas, pô, então se fosse nessa lógica, os japoneses estariam desrespeitando a origem do Godzilla, porque isso também muda a origem do Godzilla dos filmes da Torre. Exato. Enfim, agora eu vou falar aqui. Ainda não encontrei a parte que o Tomiyuki Tanaka tem a sua ideia, mas estava na Wikipedia. Já vou colocar aqui. Enfim, primeiramente, começar. Foram os franceses. Abri o Spotify, oh que maravilha. Então, meu consagrado, nesse ponto aí, eu te dou um pouco de razão. Mas um pouco por quê? Primeiramente, a origem do Godzilla não está ligada unicamente à bomba atômica causada pelos Estados Unidos. Quando o Tomoyuki Tanaka ele chega no Japão depois de seu trabalho no exterior, que por sinal é nos Estados Unidos, quando ele chega, sabe a primeira coisa que ele fala com os executivos da torre? Imagina se a gente fizesse um filme onde um monstro gigante e radioativo atacasse o Japão. Só isso. Por que ele teve a ideia de radioativo? Porque monstros radioativos já era algo que estava em popularidade nos Estados Unidos. E a primeira expressão que ele teve foi com testes nucleares do incidente do barco Luke Dragon, do barco pesqueiro Luke Dragon. Isso não tem a ver já com Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Aqui é outra cabeça. A gente tá falando de Tomoyuki Tanaka. Ele não é adolescente de YouTube que eu odeio Estados Unidos, mas tá lá comprando o iPhone número 25. Já vou colocar aqui essa menção dele. Segundo ponto, Monsterverse. Ele existe desde a época dos dinossauros. Não, ele existe muito antes dos dinossauros. E segundo, essa origem do Godzilla é a que mais condiz justamente com a própria torre. Porque a gigantesca maioria das versões do Godzilla, ele já era daquele jeito. O que muda é o poder atômico. O Godzilla de 1954, da primeira geração, ele desperta após a bomba atômica, o que destrói a sua família, destrói sua casa, sua família, e ele acaba sendo radioativado. Ele já era gigante, ele já tinha o tamanho de 50 metros.
Abrir aqui rapidinho. Acho que vai demorar pra abrir. A Wikizeta tá espaçada comigo. E essa versão de o Godzilla existe desde a época dos dinossauros. Bem, com quem você vai ter que reclamar é a Toho, porque foi ela que fez isso com o Godzilla Racing, que era um Godzillasaurus. Justamente no período, no caso logo no período dos testes nucleares. Só que a Wikipedia tá de palhaçada, não quer carregar. Oh, maravilha. Pesquisar aqui rapidinho. Se eu soubesse que seria assim, nem tinha entrado aqui. Complicado. Eu tinha lido logo na Wikipedia. Esse aqui é o Godzilla feito pela Toho. O Godzilla da época dos dinossauros. E você colocar isso como é coisa de americano, primeiramente é estupidez. Sem contar que é mau caráter da sua parte. E pra melhorar ainda mais a situação pra você, é a Toho que participou do Monsterverse. Boa parte, no caso parte do lado criativo, é confessado pelo chefe, um dos chefes de setores da Toho. Oh caramba, esqueci o nome dele agora, coitado. Então, por uma pessoa muito importante dentro da Toho, que já vou pegar aqui, mas quem já acompanha o Legend MTK já tá careca de saber que é um dos responsáveis por ser porta-voz da Toho em eventos como Comic Con. Ele mesmo afirma que a Toho desde 2019 faz parte do Monsterverse do lado criativo. Então se essa parte não for ideia da própria Toho, porque a gente tem o Yoshimitsu Banno, que era diretor executivo dos dois filmes do Monsterverse, Godzilla 2014 e Godzilla 2. E o Yoshimitsu Banno é o diretor de Godzilla vs Shadori, que é um clássico aqui pra todo mundo. Bem, você tem um grave problema, porque você estava querendo defender a Toho, no caso exaltar a Toho por isso, sendo que no fim você está criticando ela ao mesmo tempo. Passa logo pro próximo. Dá um zoom aqui. Vocês podem ler pra mim. Não. Pra mim, todo Godzilla americano é tipo isso. Pega o modelo de um lagarto, random, bota um Ctrl+C, Ctrl+T. Ctrl+T no Photoshop pra dar uma aumentada e tal. Deixa gordo e bota umas espinhas nas costas. Pronto, Godzilla americano. Cara... Nossa, então o Zilla deve ser... Nossa, então o Zilla não deve ser Godzilla americano, porque o bicho é anorexo. Não, e pior, não é assim Não, olha assim, a magriça desse bicho. Não, e o pior, olha o corpo afeminado que esse bicho tem, velho. Nossa, todo Godzilla americano é isso. Ok, fala aí, cite 2 Godzillas americanos. Cara, literalmente a gente pode citar aqui o Godzilla 2014, que é literalmente um pouco gordo, e o Godzilla mais recente que a gente teve no ano passado, que foi o de X-Kai, em que o cara literalmente fez o cursinho do Cariani. De onde magrelo aquele bicho é, eu não sei. Não, e pra piorar pra ele, porque só existem 2 Godzillas americanos. Exato. Que é o Godzilla, no caso o Godzilla da TriStar, e o Godzilla da Hanna-Barbera. Tem o da Hanna-Barbera também. É praticamente as 2 versões americanas do Godzilla. O Godzilla atual da Legendary não é americano, ele é nipo-americano. Porque é uma junção Legendary e Toho. É uma junção das duas empresas. É uma junção das duas empresas. Tanto a Legendary quanto a Toho trabalham no lado criativo envolvendo o Godzilla Legendary. Ele é nipo-americano. E mais uma coisa, você falou, pega o design, pega um modelo de um lagarto random. Meu amigo, se você encontra um lagarto com essa cara aqui, eu sinto muito. Não, um lagarto aleatório. Ok, me mostra um lagarto com essa cara aqui. Não, mostra um lagarto com essa cara e com essa cara de quem vai literalmente cometer um crime. Nossa, cara, sempre você encontraria um lagarto com essa cara aí, com esses dentes afiados. Meu Deus do céu, é muito estupidez. Tá bom, olha, vou ter uma ponta aqui, cara. Rapaz, eu já vi todo dia um lagarto assim, cara. Todo dia eu vejo um lagarto assim, cara. Nossa senhora, cara. Pô, passou um aqui na frente da minha rua caçando um cachorro. Não, porque se você seguir a lógica desse maluco, até um espinossauro pode ser um Godzilla. Se você seguir a lógica dele. Nossa. E pra piorar ainda mais ele. Olha só isso aqui. A Torre Godzilla de Godzilla vs Gigan. Literalmente.
Rapaz, eu já vi isso em algum lugar. Nossa, deixa eu ver. Ah, é no Godzilla vs. Giga. Olha aí, ô, gente, que fala que o Monster vs. Apropriação cultural. Aí a própria Toho fez um design que, pô, era parecido com o design original. E olha só, futuros depois, no futuro, né? Pô, o Godzilla com uma capa parecida. 1972, cara. 102, cara. Tanto que tem uma versão aqui de Godzilla 2014 que fica igualzinho, cara. Você olha, é literalmente a mesma coisa. Deixa eu ver se... Não sei se eu vou conseguir achar... Aqui, ó. Era esse daqui mesmo. Literalmente, velho. É praticamente quase a mesma pose que tá lá na torre do Godzilla lá. Uhum. Salva aqui, manda pra área de trabalho. Não, e é aquilo. Essa pose do Godzilla, eu já vi ela em muitos vídeos, assim. Tanto que você vê algum Olha o rosto, vídeo de cara. Godzilla 2014, Olha o rosto. vê ela. Cara, não tem como. É literalmente o mesmo rosto. Só que a diferença é que ele tá em CGI ali. Uhum. Nossa. E aí eu vou contar uma coisa pra você. O responsável pelo design do Godzilla da Legendary se chama Gareth Edwards. Cadê que ele? Pra todo mundo ficar sabendo. Gareth Edwards ele foi escolhido pela Legendary e aprovado pela Toho por ser literalmente fã de Godzilla. Ele é fã de Godzilla. Você pode pegar as fotos que tem nos bastidores. Ele tá com bonecos de Godzilla, bonecos da própria coleção dele. Exato, tanto que o Edward Garber, Aqui, ó. ele já se Esse aqui é várias vezes. do boneco dele de 2014. E aqui, ó, a coleção dele utilizando o seu boneco de Godzilla 1954. Cara, E quem diria que anos depois esse cara vai dirigir o próximo Jurassic World que estreia esse ano aí. Uhum. Ele é um fã de Godzilla e ele foi responsável por fazer esse design. Tanto que só um fã de Godzilla ia tirar do maior limbo da era Shaw, que é Godzilla vs Giga, simplesmente uma torre esquecível e colocar como base para o seu design. Só um fã de Godzilla faria isso. Coisa que vocês, querendo defender a pureza da franquia japonesa, nunca vão fazer na vida. Exato, essa galera é famoso pseudo fã que só encostou em um filme de Godzilla e acha que já sabe de tudo. É, do pessoal que veio da Marvel, DC, que ficou sem conteúdo e vamos falar de Godzilla que tá em alta. Exato. Literalmente você tem até mesmo um canal de cinéfilo falando de Godzilla, mesmo não sendo o conteúdo dele. Uhum. E só por sinal, eu vou reagir o próximo vídeo Gaveta, reagir completo e comentar ponto por ponto. Porque da última vez só comentei por parte. Aí, um detalhe, Gojira. Logo, tá devendo o Ilha Kaiju, né? Porque o tanto de asneira que o cara falou naquele vídeo lá, meu Deus, cara. Ilha Kaiju também tá contado pro próximo leigo. Tem que estar contado, porque, meu amigo, você tentar ver os vídeos dele do Godzilla 2014 e do KTM é pedir pra literalmente enfiar a cabeça em um buraco. Rapaz, eu já nem tanquei direito o vídeo do Gaveta. Tive que colocar em 2 vezes, ainda assim tava querendo enfiar meus olhos com uma faca. Cara, a minha vontade é de quebrar qualquer coisa na porrada, velho. De tão lixo que são esses argumentos, cara. Pelo amor de Deus. E pra finalizar, foi até rapidinho. 15 minutos de vídeo. O Lego Metecaps mais rápido da história. Esse foi bem curto. Luiz tem uma relação tão conflitante com o Godzilla americano. De novo, tá se referindo a Legendary. Não é Godzilla americano, é nipo-americano. Se a Toho falar, eu não quero... Se a Toho quiser sair do Monsterverse, o Monsterverse acaba, tá? Não tem mais Godzilla. Exato. Os únicos Godzilla americanos que existem são Hanna-Barbera e 98. Só. E olha que 98 mal é considerado pela fanbase. E pela fanbase americana, tá? Uma parte minha ama monstros gigantes se batendo, mas é muito conveniente eles fazerem essa baboseira sem cérebro com uma criatura que é uma crítica pesada do ZOA. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Rapaz. Nossa, o Tomoyo que tá naquele simplesmente chega. Pô, mano, bora fazer um filme de um monstro gigante radioativo que ataca o Japão. Vai ser maneiro. E qual é a inspiração? Bom, os Estados Unidos tacou bomba atômica. Não. Operação Luke Dragon. Eu pensando na Monarch. O barco Luke Dragon. Nossa, maneiro, cara. Maneiro. Vocês ficam com essa lance de focar muito no ZOA, sendo que esquecem que o filme foi transmitido no ZOA. Praticamente toda era show transmitida nos Estados Unidos. E depois você tem um protagonista americano nos filmes da Toho. De Godzilla. Exato. Mesmo.
E o bônus, o filme de 1954 estreou nos Estados Unidos um ano depois. Uhum. Porque eles só fizeram refilmagens utilizando atores de lá. Mas Exato. tirando isso, a maior parte do filme se mantém intacta. Exato, continua a mesma coisa do original. Uhum. Então que eu vou até aqui. O problema dessa galera é querer achar que só porque os Estados Unidos tá participando de alguma adaptação, acham que o cara. Eles acham que o cara é uma nova Saban, o que a Saban fazia com o Power Rangers. Não, por favor, galera, a gente já saiu da década de 90 há muito tempo. Ó, com os filmes de guerra sendo desaprovados na indústria cinematográfica do Japão após a Segunda Guerra Mundial, claro, eles perderam. No caso, tiveram que se render, né, por conta das bombas. Sem contar os próprios crimes que o Japão cometeu, então não ia pegar legal. A Torre Studios procura um novo gênero de filmes para fazer. Tomoyuki Tanaka, voltando para o Japão depois de fazer progresso em uma produção no exterior, tinha um pensamento: e se um monstro gigante acordou da radiação nuclear e atacou o Japão, tendo residência na Baía de Tóquio? Nossa! Enquanto monstros irradiados por energia nuclear começaram a se tornar populares na época, o que eu falei antes, o uso neste filme é devido ao acidente Lucky Dragon número 5. Barco de pesca que foi, sem saber, a captura de peixe muito perto das ilhas de Bikini quando um teste de bomba atômica foi realizado. E curioso que aqui na Wikipedia eles não mencionam nada sobre se foi Estados Unidos, se foi Rússia, se foi França, se foi Alemanha. Só menciona teste de bomba atômica. Isso está sendo anos depois da Segunda Guerra Mundial. Aqui já tá no período Guerra Fria. E aí, voltando que ele falou, ó, uma parte minha ama monstros gigantes se batendo. Ah, é legal, então você também tem que amar a própria torre. Porque quem mais produziu isso foi ela. Exato, tanto que a maior parte do filme da torre é o Godzilla algumas vezes se aliando ou lutando contra os monstros. Literalmente é aqui, isso. Aqui, ó, anos 50, ó, Godzilla 54, beleza. 55, Raids Again, Godzilla vs Angrus. 62, King Kong vs Godzilla, Mothra vs Godzilla, Ghidorah o monstro tricéfalo. Aqui é o ápice até o momento, porque são 4 monstros. É Godzilla, Rodan, Mothra enfrentando Ghidorah. Invasão do Astro Monstro, Eberá o terror das profundezas. Filho de Godzilla, Destrói All Monsters. Godzilla vs Hedorah, Godzilla vs Gigan, Godzilla vs Megalon, Godzilla vs Mechagodzilla, terror de Mechagodzilla. Ó, de 55 até 1984, você é inteligente. Isso dá o quê? 1955 até 1984, dá 29 anos, certo? 29 anos. 29 anos de pancadaria de monstros. E a própria torre fazendo isso. Exato, ela mesma fazia. E aparentemente você não se importa. Vamos continuar aqui, ó. Cadê? Era Heisei. Ah, maravilhosa era Heisei. De 84 a 85, 11 anos. Retorno de Godzilla. Nada de briga de monstros. Agora, versus Biollante, versus King Ghidorah, versus Mothra, versus Mechagodzilla, versus Space Godzilla, versus Destroy. 6 anos. Foram literalmente 6 anos do Godzilla enfrentando algum bicho. Isso se a gente for considerar ainda mais a Era Millennium, onde o Godzilla teve, assim, uma dualidade, assim, do que ele representava. Não, Era Millennium foi 5 anos, sim, a Calopsita começou a cantar. Era Millennium foi 5 anos com 6 filmes de pancadaria de monstro. Exato. 6 anos. E alguns, aí, ó. E alguns Godzilla Millennium, Orga versus Megaguirus versus Mothra, King Ghidorah, ainda teve o Baragon. É o Baragon. Aí tem a duologia Kiryu, que tem a Mothra e o Mechagodzilla. Aí tem Final Wars, que é simplesmente o Godzilla Rules of Earth da Torre. Porque, meu amigo, é pancadaria do início ao fim. É literalmente o Vingadores Ultimato. Cara, e aqui? E aqui? Eles estão mostrando quase toda a galeria de kaijus dela. Ainda tem a Era Reiwa. Porque a Era Reiwa você... Porque isso que eu gosto de vocês. Vocês querem tanto falar de Godzilla, que ama Godzilla. Só que a Era Reiwa, só pra vocês terem noção, ela começou em 2016 e ano que vem é 2026. Vai fazer 10 anos que a Era Reiwa existe. Exato. E você só conhece Shin Godzilla e Godzilla Minuzone. Os caras nem conhecem a tecnologia Earth. Sim. E detalhe. Um detalhe. O próprio Takashi Miyazaki sugeriu que no próximo filme, sequência do Minus One,
ia fazer o Godzilla enfrentar um monstro. Então, tipo, cara, e aí? Vai dizer o quê? Uhum. Ah, sem contar que o especial de Godzilla dos 70 anos de Godzilla foi Jet Jaguar e Godzilla enfrentando o Mechagodzilla. Pô, enfrentando o Ghidorah. E o que O acontece? Ghidorah. Jet Jaguar com garras do Gigan e ainda por cima referenciando GVK. GVK. Ainda por cima fazendo referência Exato. a GVK. Aí, ó. Vai ser assim porque eu tô com preguiça de achar. Olha a referência gostosa aí. Ah, meu Deus. É aquilo. Um fã de Godzilla, quando vê referências, o cara simplesmente para o que está fazendo. A Toho referenciando Godzilla vs Kong em um curta-metragem comemorando 70 anos da franquia com briga de monstro. Nossa, que legal! Cara, muita gente pode até Não, até parece pode que a Toho tá tratando isso como se fosse a base da franquia, e que de fato é. E de fato é. Quadrinhos, jogos. Não, mano, Godzilla. A maior parte dos jogos de Godzilla é jogo de luta, cara. Velho. Quadrinho, novels e até mesmo graphic novels também. Quadrinho, novel, graphic novel, livro, jogo, mangá, desenho animado. Meu Deus, a maior parte é briga de monstros. Você tá querendo. Não, cara tá querendo colocar uma exclusividade na Legendary. A Legendary criou briga de monstro. Uma salva de palmas pra ela. Pois é, cara. Aliás, um detalhe. Muita gente pode até falar assim, mas são curtas. Meu irmão, mesmo assim, cara, não significa que a Toho ela não pode fazer mais filme de luta de monstro. Aliás, o próprio Manuzoa, sequência do Manuzoa, dá uma... Parece que tô querendo fazer isso, cara. Na própria sequência do Manuzoa, tô querendo fazer isso. Rapaz, e uma coisa, isso não faz nem sequer um menor sentido. Porque... Exato, velho. Nossa... O meu Ki tá até baixando agora. É uma coisa, se o cara fosse aqui nessa luta, não era nem pra Kamen Rider assim. Ter eles assim, os Kamen Rider lutando entre si. Em alguma série de Kamen Rider você tem ele enfrentando vilões, e em algumas outras você vê ele lutando contra outros Kamen Rider. Agora eu Ou lembrei. seja, não faz o menor sentido porque, é um curta. Pra fã de Godzilla isso não importa. Se é filme, se é curta, se é mangá, se é livro, o fã de Godzilla se importa com o personagem da franquia. Ele não se importa com o filme. O filme pode ser o maior chamariz. Só que tira isso, ele é uma obra tão relevante como qualquer outra. exato, velho. Tanto que você pega quem é fã de Godzilla, assim no momento que ele viu o filme, ele foi atrás da novel. Exato. O cara foi atrás da novel, ou até mesmo de ler um quadrinho que antecede a história do filme. Pois é. Aliás, olha que chegou aqui. Olha que chegou. E aí? Nossa, Império. Chegou bem tarde, mas vou deixar com você para a final. A gente tava finalizando 26 minutos de Legos Mentecaptos. Você pode dar sua palavra final sobre esse nosso queridíssimo Luiz. Nosso queridíssimo amigo aí. Vamos esperar o nosso Mano Império falar alguma coisa. Ih, rapaz, os X-Alien invadiram a casa do Império e abduziram ele. Rapaz, é pior, chutou a galera, os mandatinhos antes, sequestraram. Aí. Eu acabei de acordar. O Império Eu tenho que eu tô reiniciando ainda. Eu já tava pensando que ia abrir um portal da Terra Oca na casa do Império e sugou ele e a família. É use out às vezes. Deixa eu ler esse comentário. Tem uma relação de tão política com os americanos. Uma parte minha lá, uma monstro gigante batendo, mas é muito conveniente eles fazerem essa baboseira sem saber com qualquer tipo de uma crítica. Eu vou dormir, que ganho mais, vai saber. O Caninho tancou. Pô, acho que uma adrenalina pra ver todo mundo de uma vez. Não, pior, o cara, ele fala como se tivesse tido a maior iluminação mental que teve na humanidade. Como se mais 600 pessoas já tivessem dito isso. Ele pensa que é o único, que é a cereja do bolo. Nossa, olha só isso aqui. Eles estão fazendo uma briga de monstros com algo que é uma referência a uma crítica ao seu... pelo amor de Deus, cara. Você não é o único a falar isso. E primeiramente, a Toho tá pouco se cagando pra isso. Porque primeiro, quem fez briga de monstros foi ela. Exato. E outra coisa,
Você já viu aquele ditado que, como o próprio Legendário fala, Rule of Cool, meu amigo. Rule of Cool. Dane. Ai, ai. Desde 1955 tendo briga de monstros, antes mesmo da Legendary fazer em 2019, e o cara veio com essa? Pô, pelo amor de Deus. Não, a Legendary revolucionou o cinema, ela criou briga de monstros. A ator tá desde 1954, no caso 1955, fazendo filme criticando a massa. Queria bater. Mano, 1955. Ninguém era nascido ainda, sabe? Um detalhe, cara, você falou que o filme é assim, cérebro, cara, desde quando o filme é só isso, cara? Porque, pô, beleza, briga de monstro gigante, mas, pô, eles têm uma certa personalidade e tem cérebro, cara. Pô, cada filme passa uma mensagem diferente, contexto diferente, um estilo diferente, cara. Na moral, que argumento raso da porra, velho. Pelo amor de Deus, cara. Pô, o próprio Vai ver a porra do filme, cara. Pô, Godzilla x Kong, que é um filme simples, ele passa justamente a jornada do Kong indo de um solitário solitário. Caramba, o meu QI baixou, é tanta atrocidade. Enfim, ele foi de um solitário filhote de sobreviventes de uma guerra ancestral pra rei da própria espécie que enfrentou e lutou e aí derrotou o responsável por escravizar seu povo. Nossa, o cara, tipo, pô, o Kong tendo um destaque legal, maneiro. Agora que o próximo filme, Godzilla vai ter um destaque maior, o arco do Kong já acabou, não. Eu vou criar aqui uma treta que nem existe. Ganhou o quê? Sua conta de luz foi paga? Às vezes eu penso, o que o cara vai ganhar falando mentira e falasse como essas? Simples, meu amigo. Hype e like. Ai. Ah não, esse aqui eu vou deixar pro próximo Lego. Vamos no momento deixar só esses. Enfim, terminamos por aqui. 30 minutos de Lego Me Decapito, demos até uma enrolada, saímos bem. No próximo vídeo nos vemos. E então, deem aí suas despedidas, pessoal. Fala aí, pessoal. Foi bom voltar com esse Lego Me Decaptos. Faz muito tempo que a gente não volta. E pior, né? Desde o último Natal. Desde o Natal. Cara, foi bom pra Faz 6 meses, cara. 6 meses, cara. Cara, faz muito tempo. Foi quase o que? Ano passado? Não, foi no ano passado mesmo. Foi a edição natalina. Graças a Deus eu tô sem participar do Lego Metecaptos desde o Natal e só agora que eu pude participar ainda no final ainda. O cara praticamente é o Coringa do Cavaleiro das Trevas. O cara aparece logo na última ponta solta. Na próxima vez eu aviso com mais antecedência. Que boa. Enfim, foi um Legos mais curto, porque eu tenho que assistir a Fórmula 1. E peço perdão aí caso tenha gaguejado, porque tá frio pra caramba aqui e eu não tô de calça nem de casaco. Enfim, obrigado. Obrigado por ter assistido até aqui. Obrigado por ter nos ouvido. Como sempre, tudo isso aqui, literalmente tudo isso aqui de Godzilla 54, Godzilla Saurus, as eras, vai estar tudo na descrição como eu sempre deixo. E nos vemos no próximo vídeo. Falou! Dá um tchau aí, pessoal. Falou aí, pessoal. Falou, galera. Ótimo, agora ia assistir Fórmula 1 que o Verstappen ganha dessa vez.